Iniciando as análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Coluna do Fla para falar sobre o nosso Flamengo. Flamengo anuncia patrocínio da Luprax. Veja detalhes. Flamengo volta com esse patrocínio, que foi o patrocínio do Flamengo campeão da Libertadores em 1981. Então o Flamengo tem muita história com esse patrocínio e vem para somar. Então o Flamengo reafirma esse patrocínio que ficou muito tempo. O Flamengo foi mais de 15 anos com esse patrocínio. Então o Flamengo vem, além de ganhar dinheiro, reafirmar um patrocínio histórico. Então vamos torcer pelo sucesso dessa parceria Flamengo e Luprax. Próxima notícia do Flamengo do Coluna do Fla. Jorge Jesus corneta Ancelotti diz que levaria Pedro do Flamengo para a Copa do Mundo. Tem dois raciocínios que a gente podemos analisar em relação a isso. Primeiro, a qualidade do Pedro. Vendo o Igor Thiago, que não foi bem, para ser o 9. O Brasil precisava de um 9 centroavante que metesse bola pro gol. Apostou no Matheus Cunha, que fez gol, fez bom jogo, mas acho que a ideia do Ancelotti é o Igor Thiago, um centroavante mais trombador, que segurasse a bola no ataque. E por outro lado, a gente tem que para analisar. Agora é muito fácil dizer que eu convocaria fulano, ciclano. Então, criticar o trabalho do Ancelotti é muito fácil após gol do mundo. Na hora ali, não houve crítica, todo mundo se focou, todo mundo se animou com o time que foi convocado, ainda mais com a vitória contra o Panamá. Eu creio que o Ancelotti agora, até a próxima Copa do Mundo, vai ter tempo de trabalho. Já tem um time base praticamente, pelo que eu vi, que vai precisar de um goleiro novo, lateral direito Wesley, a zaga acho que vai ser Marquinhos e Gabriel ainda, na lateral esquerda o Douglas Santos fez um pouco Copa do Mundo, se não surgir nenhum outro nome. Volante Casemiro acho que vai sair, vai abrir espaço para um novo volante. Bruno Guimarães, Paquetá, o Ryan, acho que o que ele apresentar lá na Rússia e conseguir sucesso, pode ser um jogador fundamental. Ele teve um papel muito fundamental na Copa do Mundo, no sistema defensivo. Isso aí empolga qualquer treinador, principalmente um treinador como Ancelotti. Vinícius Júnior e um centroavante, pode ser Matheus Cunha, pode ser Pedro, pode ser qualquer outro jogador, de acordo com o que o Ancelotti estiver buscando. Acho que o time vai ser preparado para o Vinícius Júnior ser o grande jogador. Então por isso eu acho que ele tem uma base definida já, e ele vai trabalhar nessa base. Se não surgir novos nomes, se não tiver destaque de algum jogador, a base praticamente vai ser a mesma que jogou essa Copa do Mundo, com uma mudança ou outra, questão de idade, mas a base deve ser a mesma. Então o trabalho dele vai ser mais facilitado, e eu creio que ele vai apostar todas as cartas mais uma vez no Vinícius Júnior como grande jogador da seleção brasileira, e com um time que com a seleção parecida com o que o Real Madrid contra o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo. Pelo menos é isso que eu penso, essa é a minha análise sobre seleção brasileira. Vamos para outra notícia do Coluna do Fla. Matheus Cunha é apresentado no Internacional e cita o Flamengo e garante: faço milagres. Matheus Cunha, assim, saiu do Flamengo, tinha muita empolgação, achando que ele conseguiria uma vaga de titular em qualquer time do Brasil. Ele foi pro Cruzeiro, ficou pro banco, pro Cássio, que é um excelente goleiro, um goleiro bem experiente, mas o Cássio acabou se lesionando, e o Matheus Cunha
assumiu e não teve destaque. Ele poderia ali ter tomado a vaga do Cássio por ser velho e tal, e não foi isso que aconteceu. Ele não conseguiu assumir, agora conseguiu essa transferência para o Internacional, onde vai ganhar mais uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então eu espero sucesso, é um goleiro muito bom no jogo de perna, como um goleiro mesmo, defende. Espero que ele consiga mostrar seu potencial. Outra notícia do Coluna do Fla: quais são os planos do Flamengo com Léo Nanete após retorno do goleiro da Copa do Mundo? Chegamos. A intenção do Flamengo, segundo a reportagem, é ele voltar para a base. Ainda tem idade para ser goleiro da base. Porém, se eu fosse diretor do Flamengo, se eu fosse Porto, aproveitava esse marketing que ele ganhou e tentaria emprestar para o clube europeu para que ele adquira experiência. Pelo menos um ano jogando um time como foi o Rian Lucas, como foi o Lohan para a Itália. Um time pode ser time de ponta, mas um time pequeno para que ele amadureça. Acho que ele está pronto, foi para o Copa do Mundo, mesmo não estando inscrito, foi lá, participou do clube, está com marketing muito alto por estar no clube que estava na Copa do Mundo. Eu acho que se o Porto, com sua rede que ele tem de equipes, conseguir levar o Léo Nanete lá para fora emprestado, com valor fixo alto para sua venda, para que ele possa ganhar experiência. Tem que aproveitar esses piques que os jogadores estão de visibilidade, de visão, melhor falando, visão de mercado, visão da seleção, para que ele possa assumir um time, ser negociado, assim, pelo menos por empréstimo. Outra notícia do Flamengo: o Flamengo pode salvar o Atlético de Madrid novamente, o que diz o famoso jornal espanhol sobre a negociação por Amada. Segundo a reportagem ali que eu li, que o Atlético de Madrid está passando por um problema financeiro e a venda ajudaria o Atlético de Madrid. Isso pode ser muito bom para mim, é bom para mim ter bom negócio com equipes grandes da Europa. Então, para mim, traz um jogador e quem sabe no futuro o Atlético de Madrid vem e leva um jogador da base do Flamengo. O grande nome, eu gosto sempre falando, é o Everton Araújo. Quem sabe para mim traz a mata e daqui a um ano o Atlético de Madrid leve o Everton Araújo, um acordo entre os dois times, pelo menos de pouca. Então pode sim, acho que pode ser um bom negócio olhando por esse sentido. Para mim, abrir espaço em mercados europeus, trazendo um jogador para ajudar aí também para cacau, ajuda o balanço financeiro do time. E quando o time melhorar financeiramente, vem aqui no Brasil e leva uma promessa lá para fora. De repente, pode ser um acordo de pouca de diálogo entre os dois times, para um ajudar o outro. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu não acho o Amada um jogador que encaixaria, mas você tem que também abrir sua visão a esse mercado de negociação. É um mercado financeiro, um mercado que leva dinheiro, então os times têm esse acordo. Então vamos ver, pode ser muito bom para o Flamengo nesse sentido, do que eu não tinha pensado, e além da reportagem me abriu essa visão. Vamos para outra notícia do Flamengo: João Gomes é anunciado como novo reforço do Aston Villa. Veja quando o Flamengo vai lugar. É uma pena, João Gomes não retornar ao Flamengo, estava nessa torcida, nessa expectativa. O Flamengo vai ganhar a parte dele financeiramente, vai ser boa, vai vir de 30 e poucos milhões, então 5% vai ter uma boa grana para o Flamengo.
Espero sucesso. É um jogador também que eu vejo ali que pode ir para uma Copa do Mundo daqui a alguns anos. É um jogador que tem um bom desarme. O que faltou na seleção brasileira, faltou quem que roubasse a bola. Tinha muita gente com qualidade de criação, mas pouco ladrão de bola. O João é muito bom nisso, de roubar a bola do adversário, principalmente no contra-ataque, ele fechar o espaço e tomar a bola do adversário. Então eu vejo que João Gomes pode ser um jogador que pode no futuro ir para a Copa do Mundo e mostra que ele tem qualidade. O time foi rebaixado, se fosse um jogador não fosse importante, ninguém queria contratá-lo. Tinha falado até de Madrid e agora ele conseguiu transferir para o Aston Villa. Então mostra que ele é um jogador de Série A do campeonato europeu. Tanto até de Madrid tinha interesse, assim como o Aston Villa, que é de Série A. E a última para fechar, Flamengo vs Chapecoense, a invencibilidade rubro-negro sobre o time do Sul em 2026. O Flamengo não perde lá, mas vai ser um jogo complicado, os dois times retornando. Esses jogos de intertemporada foi muito bom para o Flamengo, mas o Chapecoense teve tempo de estudar o Flamengo. Então os dois times têm uma boa qualidade vai precisar para um jogo. E o Flamengo está bem entrosado, vamos ver como vai ser esse jogo. O time para mim deve ser o que jogou contra o Benfica, com os retornos de algum outro jogador. Então vai ser Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Emerson Royal, o Ayrton Lucas, Jorginho Pucá, Lohan, que o Luiz Alves lesionou, o Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Eu acho que esse time deve começar na quarta-feira esse jogo contra o Chapecoense, que é importante também vencer esse jogo contra o Chapecoense. Continua aproximado do Palmeiras, principal alvo nesse campeonato brasileiro. E o campeonato brasileiro vai ser longo, então com o Flamengo também vem vencendo, o Palmeiras vem vencendo, está na frente, pode tropeçar, o Flamengo passar. Mas eu creio que o foco do Flamengo agora nesse retorno ao futebol, aos campeonatos, seja a Libertadores, dia 16 contra o Cruzeiro, 16 de agosto. Então vamos ver o que vai acontecer. Essa é a análise Fla comigo, Eduardo. Eu sei o Coluna do Fla, o site Coluna do Fla, para ser minha análise. Entre lá, lê as notícias, tem mais outras notícias interessantes. Crie a sua opinião, faça sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.